Olá! Hoje nós iremos falar um pouco sobre o feudalismo. Bom, o feudalismo foi um sistema político, econômico, social e que surgiu na Europa entre os séculos 5 e 15 no período da história, conhecido como Idade Média. E como surgiu? Bom, para conseguirmos entender a sua origem, temos que considerar aí 4 fatores. O primeiro deles é o Império Romano, que estava em decadência causada pela crise do sistema escravista. O segundo fator é que os povos bárbaros da Germânia estavam em busca de novas terras para a produção agrícola e iniciaram a partir do século 4 e 5 o processo de conquista territorial sobre as regiões decadentes do Império Romano. Outro fator foi que, a partir do século 8, os povos árabes começaram a invadir a Europa, resultando na retratação do comércio marítimo em razão do bloqueio do litoral no mar Mediterrâneo. Outro fator mais agravante foi o que os povos do norte, mais conhecidos como os vikings, promoveram uma série de invasões nos reinos dos bárbaros para praticarem saques e causando pânico e instabilidade na sociedade europeia. E devido a essa estabilidade, fez com que as pessoas mudassem da cidade para o campo. E as pessoas começaram uma relação social, né? E devido a essa relação social, fez com que os grandes proprietários de terra oferecessem proteção, parte de suas terras a essas pessoas. Só que em troca elas tinham que trabalhar e tinham que pagar impostos por meios de produtos ou trabalhos. E foi daí que surgiu o feudalismo. E de onde surgiu o nome feudalismo? Bom, falaremos agora. O nome feudalismo vem da palavra feudo, que é um nome dado a uma grande área de terra que era constituída por várias instalações, como castelo, a vila servil, a igreja, o moinho e dentre outros. E como eles desenvolveram a economia feudal? A economia feudal era baseada na prática agrícola e que grande parte era voltada para o consumo próprio e os servos se comprometiam a trabalhar gratuitamente. Porém, tinham que pagar alguns impostos, que deviam ser pagos com o trabalho. O primeiro imposto era a corvéia, trabalho gratuito dos servos nas terras senhorais. Esse trabalho era exercido 3 vezes na semana. Depois vinha a talha, o tributo correspondente a 50% das produções de terras servis ao proprietário do feudo, a banalidade. A banalidade é o tributo cobrado pela utilização das instalações do feudo, como os moinhos, os celeiros, os fornos. Além desses, tinham muito mais impostos que os servos deveriam pagar aos seus senhores feudais. Bom, você deve estar se perguntando, mas será que eles não poderiam mudar de vida, né? Que eram os servos? Não. Por quê? Mesmo com o fim do trabalho escravo, os servos viviam ainda com muito pouco. Mas e se esses poucos se esforçassem e poderiam ter melhores condições de vida? Não. A sociedade feudal foi caracterizada uma sociedade estamental por ser, ou seja, ela não corria mobilidade entre as classes. Logo, a posição social de um indivíduo era definida por sua origem de nascimento, ou seja, um filho de um servo seria servo para o resto da vida. Essa sociedade vivia-se basicamente em 3 estamentos, e cada um com as suas funções pré-estabelecida pela vida divina. A primeira delas era o clero, pelas orações, a nobreza, proteção e defesa do sistema feudal, e os servos, que eram responsáveis pela geração de bens, riquezas, serviços e produtos. Vale uma observação. Nessa época, não existia um rei. O poder político, apesar de formalmente residir na figura de um rei, era na prática descentralizado e exercido pelos proprietários de terra, que ao rei prestavam serviços militares e que nessa época a posse de terra constituía como um principal símbolo de poder e autoridade, e na construção essa autoridade se defendia pelas relações de suzerania e vassalagem marcadas exclusivamente pelos elementos da nobreza. Ou seja, a transferência de terra formalizava os laços, né, de dependência entre os doadores, o suzerano, conhecido como o doador, e o vassalo, que era o receptor. E em troca dessas terras, a vassalagem se comprometia a prestar serviços militares ao seu soberano, ao seu senhor,
e também serviços na sua propriedade rural. Outra instituição era a igreja. Ela era a principal instituição política do sistema feudal e que dominava a cultura letrada e controlava um expressivo patrimônio. E com o fim das invasões do continente na Europa, a Europa agora ela ganha um período de expansão, né? Positivo, aliás. Essa estabilidade, ela gerou expansões de terra, setores produtivos e também acabou gerando um excedente movimento agrícola. E nesse mesmo momento, o comércio marítimo foi liberado e se intensificou, motivou o renascimento das práticas mercantis, ou seja, comerciais, tanto dentro quanto fora do feudalismo. E isso também estimulou o renascimento da vida urbana no continente europeu. Bom, só que o feudalismo ele começa a entrar em crise, e é a partir do século XIV. Bom, a partir do século XIV, houve uma crise no feudalismo causada por vários fatores. Primeiro, estabilidade climática. A segunda, a propagação da peste negra. E a terceira, a escassez dos metais preciosos. A instabilidade climática se deu através do desmatamento e das queimadas. A propagação da peste negra matou cerca de 1/3% da população europeia. E os metais preciosos que financiavam a prática dos comércios mercantes. Bom, galerinha, muito obrigada pela aula.